Quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, o Evangelho que ouvimos no domingo, a conclusão da multiplicação dos pães e depois a oração de Jesus no monte, concluída com a sua caminhada sobre as águas ao encontro dos apóstolos que estavam em dificuldades na barca. Segundo o texto, os ventos eram contrários. A surpresa dos apóstolos se torna pânico e depois a confiança de Pedro, baseada sobre a suposição de que poderia testar Jesus, torna-se motivo de afogamento, sendo que Jesus o retira das águas. E o texto termina com uma adoração na barca. Jesus é o centro daquela barca e os apóstolos que ali estavam se ajoelham, porque reconhecem naquele homem o extraordinário de Deus. Bem, vamos ouvir agora a primeira leitura, um texto magnífico do Antigo Testamento, vem do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9a, aos versículos capítulo 19, versículo 9a e 11 a 13a. Naqueles dias, o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horebe, e passou a noite numa gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo: sai e permanece no monte à espera do Senhor. Então o Senhor passou. Diante dele, uma forte rajada de vento fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, sentiu-se um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, acendeu-se um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma brisa ligeira. Quando o ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou na entrada da gruta. Bem, o livro dos Reis, só para localizar a nossa leitura, está localizado ou situa-se no segundo grande corpo de textos que temos no Antigo Testamento. Nós temos 4 corpos de textos: os 5 livros do Pentateuco, os 16 livros chamados históricos, os livros 7, que são os sapienciais, e os 18 livros proféticos. Bem, os livros históricos, ou os judeus os chamam os escritos, essa coleção começa com Josué, o 6º livro da Bíblia, e na verdade constitui a narrativa destes textos, constitui a história da reocupação da Terra Prometida, lembrando que Israel estivera fora dela por 400 anos, enquanto estava no Egito. Esse retorno, com muitas dificuldades e questões, vai ser, nas suas diversas etapas, relatado de diversas formas nos livros que constituem esta coleção chamada históricos. Nós temos livros sobre os juízes, nós temos livros sobre os reis, nós temos alguns profetas de excelência, como Samuel, Elias e Eliseu, que não são profetas escritores, são profetas taumatúrgicos, mas que estão ali vivendo os dramas e as crises da fé monoteísta em meio aos povos pagãos que ocupavam Canaã na ausência de Israel e com os quais Israel entrará em luta física, armada, mas também luta ideológica, porque com facilidade esses povos tentavam conquistar
Israel através das seduções da idolatria. E esse texto que nós ouvimos é a conclusão de um embate entre Elias e os profetas pagãos da rainha Jezabel. Esse embate se conclui com a eliminação de 460 sacerdotes através de um sinal potente de Deus que os queima, eles são consumidos por um fogo que vem do céu. Era um sinal de fé para Israel, que vai obviamente redundar-se em perseguição para o profeta. Em fuga pelo deserto, ele chega então, e aqui está o cenário que temos na leitura desse capítulo 19, ele está na montanha de Deus. E vai e vem, Israel sobe a montanha para rezar, para encontrar-se com Deus, para refigurar a sua situação. Elias está bem desanimado, já disseram no deserto que preferiria morrer. E agora, esta grande cena. Nós temos Deus que, diante, como em Abraão, desde o início, Deus que se expõe. Chamamos essa exposição de teofania, manifestação divina. Deus ordena a Elias que venha à porta da caverna, pois fora ao monte para ouvir a Deus, encontrar-se com Deus. Pois bem, Deus está disposto a escutar o seu profeta. E o que é muito interessante nesse texto são as diversas teofanias. Nós temos praticamente 4 formas de teofanias aqui nesse texto. Nós temos a rajada de vento, nós temos o terremoto, nós temos o fogo e, por fim, a brisa. As 3 iniciais constituem a mais tradicional teofania de Deus, através da força dos elementos naturais, cósmicos, a criação, e aqui estamos nos elementos da revelação natural, a criação oferece espetáculo de Deus. Santo Agostinho diz que a criação é vestigia Dei. A criação constitui os vestígios de Deus aos homens, através dos quais, pela razão natural, Deus seguramente pode ser encontrado. Não plenamente, mas seguramente. Ora, se nós formos para as experiências, em particular a experiência do Sinai, a experiência de Moisés, a montanha também do Sinai treme, há relâmpagos, há raios e há fogo. E durante a experiência da tenda, a tenda da reunião, no acampamento, como lemos no Levítico e no livro dos Números, nós temos esta linguagem potente e intensa de Deus. Fogo, terremoto e ventos. É como se a natureza dissesse: cuidado, Deus se aproxima, Deus está aqui. A criação se rende à onipotência de Deus. Aqui é claro o ensinamento da fé judaica. Deus não é a natureza e a natureza não é divina. Nisso, Israel, graças à revelação, tem uma outra experiência da natureza totalmente diversa daquela dos pagãos, que atribuem a força, a potência, a beleza, a harmonia da natureza a si própria. No 2º capítulo da carta aos Romanos, ele diz com muita severidade que não há perdão para aqueles que, adorando a criatura, abandonam o Criador. Ora, o texto também diz, e isso é interessante, que todos esses sinais não são mais os sinais plenos da revelação. A leve brisa, que para Elias é o reconhecimento, o sinal código da presença de Deus, e portanto ele se cobre e sai da caverna,
é a indicação de que nós veremos mais intensamente no livro dos profetas, dos escritores, uma revelação absoluta e pessoal. Isto, Deus se autorrevela por si próprio e não mais através exclusivamente dos sinais da natureza, sinais equivalentes à sua grandeza, como terremotos, fogo e ventos impetuosos. Uma simples brisa. E o profeta sabe que Deus está presente. Obviamente, esse texto é lido à luz desta presença de Cristo, que no barco amaina os ventos, ele que está acima, por ser o Filho de Deus, da própria criação.